Fala galera, bora aprender matemática. O tema desta aula é função do segundo grau ou função quadrática, como também é conhecida. E a definição é a seguinte: uma função f, que vai dos reais até os reais, quadrática, é definida como f de x igual a ax quadrado mais bx mais c com a diferente de zero. Lembrando que A, B e C são números pertencentes aos reais. E por que o A tem que ser diferente de zero? Porque se o A for zero, esse termo ao quadrado ele some e a função passa a ser uma função do primeiro grau. Para ser uma função do segundo grau, tem que ter esse termo aqui com o x ao quadrado. Então, assim como a função do primeiro grau está diretamente relacionada com equação do primeiro grau, função do segundo grau também está diretamente relacionada com equação do segundo grau. Portanto, tem que ter esse termo x ao quadrado. Beleza? Muito bem, alguns exemplos. Então, f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. É uma função do segundo grau. E quais são os coeficientes a, b e c? A é quem multiplica o x ao quadrado. B é quem multiplica o x. E c é o coeficiente independente, aquele número sozinho. Ok? Mais um exemplo. F de x igual a 1 menos x ao quadrado. Quem é o coeficiente A? O número que multiplica o x ao quadrado. Menos 1. Quem é o coeficiente B? É o número que multiplica o x. Não tem aqui. Então o B é zero. Tem problema? Sem problemas. Nós não podemos ter o A igual a zero. O B ou o C igual a zero, não tem problema. E o coeficiente C é o coeficiente independente 1, neste caso. Ok? As funções do segundo grau também podem ser representadas graficamente. Então, para fazer o esboço do gráfico, eu vou pegar alguns pontos aqui, para o exemplo que já consideramos. Então, para o f de x igual a x quadrado menos 4x mais 3. Se a gente pega o x igual a menos 1, então o f de menos 1 vai ser igual a, no lugar do x eu coloco menos 1. Menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, mais 3. Isso aqui vai ser igual a 1 menos com menos mais 4 mais 3. E isso é igual a 8. Então, quando o x é menos 1, o f do x, ou seja, o f do menos 1, é 8. Vamos pegar o zero. F de zero é igual a zero ao quadrado menos 4 vezes zero mais 3. Isso aqui é igual a 3. F de 1 igual a 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 3, que é igual a 1 menos 4 mais 3, que é igual a 0. F de 2 é igual a 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 3, que é igual a 4 menos 8 mais 3. Isso aqui vai dar 7 positivo menos 8 igual a menos 1. F de 3. 3 ao quadrado menos 4 vezes
3 mais 3, que é igual a 9 menos 12 mais 3. Isso aqui é igual a 9 mais 3, 12, menos 12, 0. F de 4. Quando x é 4, temos 4 ao quadrado menos 4 vezes 4 mais 3, que é igual a 16 menos 16 mais 3. F de 5. Temos 5 ao quadrado menos 4 vezes 5 mais 3, que é igual a 25 menos 20 mais 3. 25 menos 20 é 5, mais 3, 8. Chega, né? Então aí já dá para ter uma noção. A gente pegou vários valores para x, substituímos na nossa função e encontramos valores para f de x, certo? Então, é como se a gente pegasse elementos do nosso domínio e encontrássemos a imagem correspondente a cada um desses elementos. Temos para menos 1, temos 8, 0, 3, 1, 0, 2, menos 1, 3, 0, 4, 3, 5 e 8. Então temos esses valores. Para esboçar um gráfico, vamos colocar os valores de x no eixo horizontal e os valores de f de x no eixo vertical. Ficando dessa forma aqui, olha. Esse eixo é o x e esse eixo aqui é o f de x. Então nós colocamos aqui os valores, certo? Para x igual a menos 1, temos f de x igual a 8. Para x igual a 0, f de x igual a 3. X igual a 1, f de x igual a 0. X igual a 2, f de x igual a menos 1. X igual a 3, f de x igual a 0. X igual a 4, f de x igual a 3. E x igual a 5, f de x igual a 8. Então colocamos esses pontos que encontramos aqui no eixo cartesiano. Com esses pontos conseguimos traçar uma curva passando por eles, que forma o esboço do gráfico da nossa função. Na função do primeiro grau, nós tínhamos uma reta como gráfico. Aqui na função do segundo grau, nós temos uma parábola. Vamos então esboçar o gráfico do segundo exemplo, que era essa função aqui, f de x igual a 1 menos x ao quadrado. Da mesma forma, vamos pegar alguns pontos, substituir na função e encontrar esses pontos para esboçarmos o gráfico. Começando aqui pelo menos 2, f de menos 2 é igual a 1 menos 2 ao quadrado, que é igual a 1 menos 4, que é igual a menos 3. F de menos 1 é igual a 1 menos 1 ao quadrado, que é igual a 1 menos 1, que é igual a 0. F de 0 é igual a 1 menos 0 ao quadrado, que é igual a 1. F de 1 é igual a 1 menos 1 ao quadrado, que é 1 menos 1. F de 2 é igual a 1 menos 2 ao quadrado, que é 1 menos 4.
E tá bom, com esses pontos a gente já consegue esboçar o gráfico. Então temos aqui, olha, x, f de x. Para x igual a menos 2, temos menos 3, menos 1, 0, 0, 1, 1, 0 e 2, menos 3. Vamos colocar esses pontos no plano cartesiano. Vamos obter aqui, olha. Para x igual a menos 2, f de x igual a menos 3. Para x igual a menos 1, f de x igual a 0. Para x igual a 0, f de x igual a 1. Para x igual a 1, f de x igual a 0. E para x igual a 2, f de x igual a menos 3. E aí, a parábola que passa por esses pontos é essa aqui. Então, aqui estão os dois gráficos dos dois exemplos. Toda função do segundo grau é representada graficamente por uma parábola. Percebam que essa parábola ela pode ter essa abertura para cima ou para baixo. Nós chamamos essa abertura de concavidade. Então, aqui temos um exemplo de uma parábola com concavidade para cima e aqui um exemplo de uma parábola com concavidade para baixo. A parábola ela tem duas características muito interessantes. Uma é que ela tem esse vértice, esse ponto que está bem no biquinho da parábola, pode estar embaixo ou em cima, depende da concavidade, e ela é simétrica em relação a um eixo vertical que passa por esse ponto, que passa por esse vértice. Olha só. Considere esse eixo vertical partindo aqui do vértice da parábola. A parábola é simétrica em relação a esse eixo vertical. Significa que, para um ponto qualquer aqui desse lado da parábola, a distância entre ele e esse eixo vertical é igual à distância entre esse eixo vertical e um ponto do lado oposto da parábola. Essa distância aqui é igual. Pegando aqui no y igual a 3, por exemplo, esse ponto tem a mesma distância até o eixo vertical em relação a este ponto. Ok? Beleza, mas será que nós precisamos fazer todas essas contas aqui, fazer essa tabelinha, colocar todos esses pontos no plano cartesiano para depois traçar uma curva e obter o esboço do gráfico? Não, em apenas 3 passos a gente consegue o esboço do gráfico de uma função. Ok? Então, no próximo vídeo eu vou explicar os 3 passos para o esboço de qualquer função do segundo grau. Vou deixar o link aqui no cantinho direito, no cantinho inferior direito. Eu espero vocês no próximo vídeo.